Amém? Eu queria que quem tem a sua Bíblia abrisse comigo em Marcos, capítulo 10, versículo 46. As que querem pelo celular ou na tela acompanhar a leitura comigo. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. E ele disse: Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Em algumas traduções diz: a sua fé o salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pai, essa é a tua palavra, santa e bendita palavra. Senhor, o Senhor quer falar conosco. O Senhor está aqui, eu sei. Pai, tem misericórdia de mim. Me esconde, Senhor. Usa-me como um instrumento teu. Fala comigo. Eu preciso te ouvir. Fala com cada uma das minhas irmãs. Que a tua mensagem, Senhor, encontre solo fértil e que ela frutifique. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. É uma passagem conhecida. Nessa parte da história, Jesus já estava finalizando o seu ministério. Ele já vinha dos quase 3 anos, curando, libertando, ouvindo, ensinando. E aqui, nesse momento, o contexto era, ele estava saindo de Jericó, com destino a Jerusalém, onde ele seria crucificado. Então, ele já sabia o que vinha para ele, o que o esperava dali para frente. E o que chama a atenção, que eu queria refletir com vocês, é que me moeu esse mês. Essa palavra me moeu e tem me moído essa semana. Nós sabemos quem é Jesus. Amém? Nós sabemos que ele faz milagres. Nós sabemos que ele cura. Ele fez paralíticos andar. Ele fez cegos ver, que tem um deles, entre outros. E ele faz ainda nos dias de hoje. Quem crê? Amém. E ele vinha aqui com uma grande multidão. Vamos imaginar aquela cena de Jesus vindo de cidade em cidade, o povo ia ouvindo o que ele fazia e vinha atrás dele. Alguns que tinham sido curados o seguiam, outros tinham ficado pelo caminho. Os discípulos estavam ali ao lado dele o tempo todo, vendo o que ele fazia, ouvindo dele, muitas vezes em particular, outras com a multidão. E quando chega nesse lugar, em Jericó, esse cego estava à beira do caminho. O nome dele era Bartimeu. E ele fala que ele era filho de Timeu. Bar, em aramaico, é filho. Então, ele era filho de Timeu, ou seja, ele tinha um nome. Ele não era um mendigo qualquer. Ele não era um cego qualquer. O que encanta na palavra do Senhor é que há passagens em que nós não sabemos os nomes. A palavra não cita os nomes das personagens. A mulher do fluxo de sangue. Pessoas que não tiveram seus nomes registrados. Mas esse mendigo, especificamente, teve. Ele era Bartimeu. Ou seja, numa época em que o mendigo
ele era totalmente discriminado, porque ele não tinha como se manter, ele não tinha como trabalhar. Ele era colocado à beira do caminho, então você imagina, você está passando, ele está ali, no lado. Quantas de nós passamos na rua e tem alguém ali de lado? E eu lendo e imaginando a história, e entrei nesse cortejo, e fiquei imaginando as 3 personagens dessa história. 4, mas eu não vou falar de Jesus, certo? O cego, Bartimeu, que estava ali, à beira do caminho. Os discípulos, que seguiam Jesus desde lá do começo do ministério de Jesus. E a multidão. Jesus está aí passando. Eu vou também. E ali ia. Quem sabe sobra um milagre para mim, quem sabe sobra uma bênção para mim, a multidão ia. E nessa passagem específica, eu fiquei pensando, pronto, o mendigo está ali, a multidão vem vindo. Ele ouve o barulho. Ele ouve. E ele entende. E ele pergunta, quem é? Alguém deve ter dito, é Jesus. Eu pergunto, não precisa me responder, mas reflita comigo. Quem nós somos nessa história? Hoje. Um mendigo que está gritando. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua história. O Senhor lhe conhece. Você está gritando à beira do caminho para que alguém olhe para você, para que você volte a enxergar, ou volte a fazer o que você fazia, porque no momento você está impossibilitada. Você é uma das discípulas, somos os discípulos que estão desde o começo do ministério com Jesus? Ou a multidão que está simplesmente seguindo Jesus? Quem nós somos? Foi essa pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Quem é você? E eu cheguei a uma conclusão. Em cada momento do dia ou da história da minha vida, eu sou um deles. Eu já me coloquei no lugar, já estive no lugar do mendigo, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu já estive no lugar da multidão, que sabe quem Jesus é e vai atrás dele e está tudo bem. E eu também sou discípula. Eu sei quem ele é. Eu conheço o Mestre. Em algum momento, nós vivemos um desses papéis. Mas hoje, o que o Senhor quer que a gente traga para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Sendo mendigo, o que foi que esse mendigo fez? Porque é muito interessante pensar que a multidão e os discípulos, não foi só a multidão, porque a multidão, entenda que é uma massa, a massa vai. Imagina uma micareta que vai todo mundo na pipoca. A multidão está indo. Mas os discípulos sabiam quem Jesus era, eles eram chegados. Ninguém viu esse mendigo? Já sabendo todos os milagres, tendo presenciado e visto todos os milagres que Jesus já tinha feito, a massa passou e ninguém conseguiu olhar para esse mendigo. Muito pelo contrário. Além de olhar, ouviram o clamor, mandaram ele calar a boca. É isso. Essa palavra hoje, ela bate de frente com a gente. O Senhor nos chama à responsabilidade. Porque é muito cômodo, é muito bom a gente vir para a casa do Senhor e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o Senhor vem, sara a nossa ferida, alivia a nossa dor, cura o nosso machucado e a gente continua. Mas e quem está à beira do caminho? E quem está do meu lado? Dá uma olhadinha para a mulher que está do seu lado. Só dá uma olhadinha para o rosto dela. Será que hoje ela não é esse mendigo
que por dentro está gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Está doendo. Eu estou angustiada. Eu preciso resolver. O senhor não está vendo o que está acontecendo na minha casa? Meu filho está me dando trabalho. Meu marido não me compreende. Eu não consigo pagar minha conta. Eu mesma, Senhor, não estou bem comigo. Será que essa mulher que está do seu lado não está passando por isso? Quem somos nós? Porque nem os discípulos. Eu fiquei pensando, a massa, ela podia até falar: quer saber, estou correndo eu atrás da minha bênção. O mendigo que corra atrás dele, né? Mas os discípulos. E, curiosamente, no capítulo 10, Jesus está falando para eles assim, não precisa abrir, só está assim, ó. Jesus vinha vindo, vocês sabem, né? Ele vinha falando, o poder de Tiago, João, aí ele chega no final e diz assim: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ou seja, ele tinha acabado de falar para eles isso. Sejam servos. A gente não veio aqui para... A gente veio aqui para servir. O que a gente ganha de honra é consequência. Mas o nosso papel, enquanto discípulo, enquanto filha, é servir. Servir um ao outro. Ter atenção, ter o discernimento, pedir ao Senhor graça. Ter sensibilidade. Todo mês eu falo isso. Ter sensibilidade de olhar para outra e dizer: meu Deus, minha irmã hoje não está bem. Minha irmã hoje precisa de um abraço. Eu vou perguntar o que ela precisa. Esses discípulos tinham acabado de ouvir isso. E passaram pelo Bartimeu e ainda disseram: ei, fica quieto, não atrapalha o mestre, não. Ninguém, gente, ninguém, nem da multidão e nem dos discípulos, teve a coragem, depois de ouvir que era para ser servo, e fora todas as outras coisas que Jesus já tinha ensinado, de olhar para o Bartimeu e dizer: ei, meu irmão, vem cá, mestre, olha, tem aqui uma pessoa precisando do Senhor. A gente não pode ser hipócrita. Quantas vezes a gente passa por alguém e não olha? Ah, estou ocupada, estou com pressa, estou correndo. Alguém vai olhar. Senhor, prepara alguém para cuidar dessa pessoa? Não, gente. Não. O Senhor hoje está dizendo: é você. Eu estou chamando você para olhar e ver que tem muito Bartimeu sentado à beira do caminho. Esse Bartimeu pode ser eu hoje. Pode ser você. Porque ele tinha uma deficiência visual. E qual é a nossa? Qual é a nossa deficiência hoje? O Senhor conhece, Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe de qual beira do caminho Ele tem que nos tirar. E o lindo disso é que a gente aprende nessa história não só esse lado feio do comportamento errado, mas a gente aprende que, independente da limitação dele, sentado à beira do caminho, ele não deixou com que essas vozes do "ei, fica quieto", o paralisassem. Porque quando ele gritou, imagina, eu fiquei imaginando a Avenida da Praia com a multidão de gente e alguém gritar num canto. Quem é que vai ouvir? Ouve quem está mais próximo, amém? Mas ele foi e falou: não, vocês não vão me parar, não, porque eu sei quem ele é. Eu sei que a cura
Eu sei que a resposta, eu sei que o consolo, eu sei que a graça está nele. Essa é minha última chance. Pode ser minha última e única. Ele gritou mais alto ainda. E o lindo é que Jesus parou. A gente, né, vê sempre a história da mulher do fluxo de sangue, que ele para e diz, alguém me tocou, e Pedro muito... Mestre, peraí, tem um monte de gente te encostando, você vai dizer que alguém te tocou? E essa foi uma situação muito parecida, porque ele para e diz, chamem-no. Gente, esse é o Jesus que a gente serve. Amém? Esse é o Deus que a gente clama e que para nos ouvir. Não importa o que você está passando, não importa o que eu estou passando, importa que quando a gente clama e reconhece, porque esse cego não tinha, ele não via com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, ele virou e falou, Jesus, filho de Davi. Ele podia ter dito, Jesus, o Nazareno, Jesus Cristo. Não. Ele sabia que aquele era o Messias. Pela fé, ele sabia que a resposta de toda a dor que ele tinha, de toda a vergonha que ele passava à beira do caminho, apesar de ter uma família, ele tinha uma família. Cadê a família desse moço? Não são várias coisas que você vai lendo e fala assim, poxa, hoje você acolhe na sua casa, se você tem algum parente com alguma deficiência, não é isso? Não, eu jogo na beira do caminho, deixa ele pedir dinheiro. Ele tinha um nome, ele tinha uma família. Cadê Timeu? Mas quando Timeu não assume o papel que ele deveria assumir, existe um Jesus que para e diz, chamem-no. Aí é engraçado, que aí é o outro lado da história. Aí a multidão vira para ele e faz, ei, ânimo, vai lá, ele está te chamando. Olha só como nós somos. Primeiro eu passo e finjo que não vejo. Quando o mestre vira e fala, chama lá, ei, bora, cara, ele está chamando. Ai, eu não sei vocês, mas eu fiquei... Cada vez que eu lia isso, eu dizia, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu fiz isso. Porque é bonito a gente se apresentar para Jesus como eficiente, né? Não, ó, eu fui chamar o mendigo, viu? Bartimeu, chega, olha, eu vou te levar até ele. Mas eles só chamaram porque ele parou, porque ele ouviu o clamor. A gente aprende o que com isso? Chame quem pode resolver. Porque muitas vezes, minhas irmãs, a gente se decepciona, porque a gente espera do homem aquilo que só Jesus pode fazer. A gente chama, a gente grita, a gente se descabela, a gente pega, manda uma mensagem no celular. E muitas vezes a gente não tem resposta. Sabe por quê? Porque a resposta está nele. Nós temos um papel, sim. Orar. Interceder, clamar umas pelas outras, ter a sensibilidade de saber, minha irmã não está numa fase boa, eu vou orar, Senhor, eu vou orar por ela até que o Senhor responda. Porque eu quero que alguém ore por mim quando eu não estiver bem. Eu quero. Eu quero ser a uma ovelha que alguém vá me buscar. E não estar entre as 99 e dizer, qualquer hora ela volta. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Não é isso que ele fala. E esse homem levantou a palavra, disse que ele deixou a capa, ele largou a capa e correu para Jesus. Ou seja, aquilo que pesava sobre ele, ele deixou. E num pulo, ele correu para o Mestre. Nós precisamos deixar a nossa capa. Nós precisamos deixar a nossa capa. Porque a gente vai carregando o peso. Oh, pobre de mim. Oh, céus.
ó vida, ó azar. E a gente vai carregando o peso do fardo. E o Senhor, ei, me dá o teu fardo, que é pesado, leva o meu que é leve. Esse homem tinha uma capa, ele tinha um peso sobre ele. Ele tinha aquela posição. Há quanto tempo? Até o dia que o mestre disse, chamem-no. E hoje Jesus está chamando você. Jesus parou. Ele parou aqui nessa noite para olhar e dizer, ei, chama aqui. E ele está olhando e dizendo, o que você quer que eu te faça? Fecha o seu olho só um minutinho. Só um minuto. Imagina Jesus perguntando para você, filha, o que você quer que eu te faça? Eu não sei a sua resposta, mas ele sabe. Ele sabe o que você respondeu. Esse cego, ele podia responder, eu quero comer, eu quero andar, eu quero fazer qualquer coisa. Ele olhou para Jesus e disse, eu quero ver novamente. Eu quero ver. Eu quero ter minha vida restaurada. Eu quero ter dignidade. Eu quero andar com as minhas próprias pernas e saber para onde eu estou indo. E Jesus disse, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. E a palavra diz que Jesus seguiu e ele seguiu Jesus. Ou seja, ele não só foi curado, ele não só teve a visão dele restaurada, como ele teve a vida transformada e um novo caminho a seguir. E é isso que Jesus quer para nós. Ele quer que a gente deixe o fardo, deixe a capa. Clamou, gritou para o mestre, gritou mais alto. Ele vai responder, ele vai parar. Isso é a palavra, não sou eu que estou dizendo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele parou para esse cego, ele vai parar por nós. Ele vai parar. Então, por mais difícil que esteja sendo o momento da sua vida, eu não sei. Ele sabe. Creia, essa noite ele parou para ouvir o teu clamor. Ele parou para dizer, ei, eu vou lhe curar, mas eu vou te dar uma nova vida. Eu vou lhe transformar. E esse cego seguiu Jesus. No pouco tempo que ainda tinha, será que ele viu a crucificação? Eu gosto de pensar que essas pessoas, porque essa mesma multidão, se iluda não, viu? Essa mesma multidão que seguia Jesus chegou lá em Jerusalém e gritou, Barrabás. Barrabás. Então, quando o Senhor pede para a gente se examinar, quando o Espírito perguntou, quem é você? Senhor, não me deixa ser a multidão. Essa foi a minha oração. Não me deixa ser a multidão, Senhor, porque a multidão ela só segue. Ela segue, ela não quer nem saber, ela segue. Tem um trio elétrico correndo lá na frente, ela segue. Não, eu quero ser discípulo. Eu quero ser dos que não retrocedem. Eu quero ser o discípulo que olha para o Bartimeu e diz, ei, Bartimeu, eu sei quem pode te ajudar. Eu não tenho nada para lhe ajudar. Como Paulo, né? Pedro disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, que é Jesus. Então esse é o nosso papel. Amém? Que nós saímos daqui nessa noite com a certeza de que o Senhor nos chamou para sermos discípulos. Para olharmos para os Bartimeus da vida com graça, com misericórdia, com compaixão. Que a gente possa estar pronta a ouvir. Sabe qual a coisa mais difícil hoje em dia? Ouvir. Ouvir. Já parou para pensar que você pega o celular e põe no 2.20, você nem ouve o que a outra pessoa está falando mais. Porque você não tem tempo. Não dá para ficar a pessoa falando um negócio. Ainda mais quando a pessoa fala devagar. Aí é que dá nos nervos. Não é isso? Essa é a nossa geração.
É a geração do fast food, é a geração do rápido, é a geração do não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer. E com isso, nós deixamos de olhar no olho, de ver se o olhar está gritando. Porque quando a pessoa não está bem, você vê o grito no olho. Se você tiver sensibilidade e tempo para parar. Então, que a gente volte. Sabe assim, se a gente parar para olhar as matérias, as reportagens, as pessoas estão voltando a fazer casa com cara de vó. As pessoas estão voltando a crochetar, a fazer coisas que se faziam antigamente, as terapias estão manuais. Que a gente volte também a sentar, a olhar nos olhos, a ouvir, a ter, sabe, a delicadeza. Não tem coisa pior do que a pessoa está falando com você e você está assim. Vá ao restaurante, é uma loucura. É uma loucura. Devia ser proibido. Sabe aquela coisa? Você sentou na mesa e não tem celular, porque ninguém fala com ninguém, fica todo mundo aqui. Então, isso aqui é bênção, é. Mas isso aqui também atrapalha. Então, quem é que vai mudar isso? Somos nós. Eu quero gritar e quero que Jesus me ouça. Mas eu quero, em nome de Jesus, que alguém passe e diga: ei, Paula, eu sei que você não está bem hoje. Eu louvo a Deus que hoje eu tenho pessoas assim, que olham para mim e dizem: hoje você não está boa não, né? Eu digo: Então vamos orar. Porque o meu socorro vem do Senhor. Mas Ele nos colocou como corpo para que a gente sinta a dor do outro. A gente não pode querer só viver para a gente. Essa multidão estava atrás de Jesus assim: ei, Jesus, olha eu, olha eu, olha eu. Jesus, olha para ele. Olha para o meu irmão, ele está precisando mais do que eu hoje. Então, que a gente saia daqui hoje com essa certeza que Jesus ouve o nosso clamor. Que a gente saia daqui hoje decidido a não ser multidão, decididas a ser discípulas. Eu tenho um sonho e eu não vou desistir dele. A minha oração ao Senhor é que as mulheres desta igreja façam a diferença aqui dentro e aí fora. Que as pessoas olhem e falem: nossa, a mulher é crente e é. Da onde? Da plenitude. Ela é discípula de Jesus. Ela serve, ela acode, ela ama. Ela senta para tomar um café. Ela ouve. A gente tem um projeto que está começando. Eu vou só dar um spoiler. A gente tem um projeto que chama Café com Cristo. Eu falo que uma mesa, um café e uma conversa cura, não cura linda, cura. A gente tem mulheres aqui que precisam cuidar umas das outras, que têm todo o potencial para isso. E eu quero ver todas nós sentadas ao redor de mesas para falar do amor de Jesus, para chorar junto, para rir junto. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu não sei porque que eu escrevo, eu falo tudo, mas é um negócio assim muito louco isso que Jesus faz comigo. Eu escrevo 4 páginas, elas ficam aqui, eu nem sei o que está escrito, porque eu não consigo ler. Eu não consigo ler, eu acho lindo quando prega e fica lá e lê e tal. Eu não consigo, porque é a gente. É isso, é olhar no olho, é contar uma história, é saber que esse povo não tem diferença da gente. Que esse Jesus é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que está dizendo: o que é que você quer que eu lhe faça? É o mesmo Jesus. É Ele que vai vir nos buscar. É Ele que daqui a pouco está batendo na porta e dizendo: ei, bora, igreja amada. Vamos passar a eternidade comigo? Não é isso. E a gente fica aqui, olhando para minhas coisas, preocupada comigo, olhando para mim, para o meu umbigo. Vamos olhar umas para as outras. Vamos resgatar. Sabe resgatar? Eu falo que esse projeto, em nome de Jesus, se você tem o desejo de sentar numa mesa, na próxima reunião a gente vai falar mais sobre isso. Mas não tem coisa mais gostosa. Minha mãe, irmã Jacinta conheceu, minha mãe.
Todo dia. 16h45. Não era nem 44 e nem 46. Era 16h45, ela colocava o café na mesa, um pão, um bolo, o que tivesse. Todo dia. Isso quando nós morávamos em São Paulo. Todos os dias minhas filhas saíam da escola às 5h30. 5:45 eu estava na casa da minha mãe. Minha avó, minha cunhada, às vezes ia tia. Era aquele papo, era aquela coisa. E aí, tá tudo bem? Tá tudo não sei o quê? Tchau. Mas era bom. Então, quando a gente senta numa mesa, quando a gente põe um cafezinho quentinho, para quem gosta, um chá, uma água, enfim. Isso é só a cereja do bolo. Mas quando a gente senta numa mesa e pode contar quem a gente é, que a gente pode falar o que a gente sonha, a gente pode falar a tristeza que a gente sofreu, confiar em quem está ali. Confiar em quem está ali. Isso é precioso. E isso vai acontecer para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor.